Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A melhor faculdade do mundo. É na melhor faculdade do mundo que eu fui formado. O principal diretor dessa faculdade é Deus. O segundo foram meus pais que, com suas palavras de sabedoria, dos humildes, me embalaram para a vida. Por isto que digo, fui formado na melhor faculdade que é a faculdade da vida, vivendo e aprendendo, derramando suor, sangue e lágrimas, aprendendo as coisas na prática, não nas teorias das grandes faculdades e em uma sala espaçosa com ar-condicionado. Graças a Deus não tive a oportunidade de estudar em uma destas grandes faculdades. Se isso tivesse acontecido, eu não teria os mesmos conhecimentos que hoje tenho. Nas grandes faculdades, você forma só para uma especialidade e não conhece a beleza que é as faculdades dos conhecimentos dos simples e humildes. Esta humilde faculdade não deixa o seu coração encher de orgulho e prepotência, a ponto de se achar que é melhor do que os outros, como tem muitos padres, doutores, médicos, advogados, teólogos, que são formados e se acha que são melhores e mais sábios, e menosprezam os humildes. Por esse pecado de se achar, pecado do achismo, se achar melhor, por esse pecado do se achar, o príncipe dos anjos no céu se achou muito lindo, capaz de tomar o lugar de Deus e tornou-se o príncipe dos demônios no inferno. Perdeu a felicidade no céu por se achar melhor do que os outros. Estes grandes doutores que assim pensam não são melhores do que ninguém. Não entendem o que é a vida de um matuto como eu sou. Comecei minha vida no meio rural. Foi lá que comecei meu aprendizado, vivendo entre cobras e bichos e animais de todas as espécies. Comecei minha vida plantando milho, feijão e fumo. Conheço muito bem como se faz fumo de corda ou fumo de rolo, e ganhei dinheiro com isso. Tanto é que a minha primeira casa eu fiz com dinheiro de fumo. Depois de casado, adquiri um terreno e fiz pasto e consegui um pequeno rebanho de vaca leiteira, tirava leite e fazia queijos. Também comprava e vendia gado de corte, até que comecei lavouras de batata, que trabalhei nesta lavoura por 35 anos, plantando e comercializando batata, comprava e vendia no mercado dos Ceasas de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fui comerciante de adubo e defensivo e representação. Minha vida foi uma loucura. Fui vivendo e aprendendo, até chegar ao ponto mais alto da vida de trabalho, dirigindo caminhão, transportando batatas, adubos e enfrentando mercados das grandes capitais do país. Conheço o mundo todo pela literatura, internet e também viajando. Só não viajei ainda de bicicleta, mas andei a cavalo, andei de carro de bois, de carroças,
charretes, jipes, caminhões, ônibus, aviões e navios. Conheço boa parte do Brasil. O exterior só conheço Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, em Uruguai. Nunca viajei para o espaço. O objetivo deste vídeo não é exibir quem eu sou, mas sim mostrar aos grandes sábios que podemos aprender muito através desta grande faculdade da vida, que muito desconhece, achando que só quem tem a possibilidade de estudar nas grandes faculdades que são sábios e entendidos. Engana-se. Veja, naquele tempo Jesus exclamou assim: Eu vos bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque estas coisas que escondeste aos sábios e entendidos, vos as revelaste a gente simples. Mateus capítulo 11, versículo 25. Veja lá os que se acham estes grandes sábios e entendido que desmerece os humildes. As faculdades bitolam seus estudantes, como se faz com um animal feroz. Tapa os olhos dos dois lados para ele ver só pela frente. Assim também são as faculdades. Os estudantes só vê o que está em sua frente naquela matéria que ele estuda. Ao passo que na faculdade da vida, a gente vê de todos os lados, para frente e para trás. Estudar na faculdade da vida é sofrer. Quero mostrar como é que aprendi a fazer de tudo, sem professor. Tudo o que sei, aprendi sozinho. Tudo o que sei fazer, aprendi sozinho. Duvido que um facultativo saiba fazer o que eu sei. Quem sabe entrar em uma grande mata e saber o nome de quase todas as árvores da mata, como eu sei? Cortar árvore a machado e serrar madeira a braço, como eu já serrei. Quem entende de fazer tijolos, serrar madeira e fazer uma casa? Pegar uma colher de pedreiro, um nível, um prumo e um nível, linhas, serrote, martelo e outros, e fazer uma casa? Isto eu fiz muito na minha vida. Chegava em um terreno em desnível e começava a cavar o chão, abrir alicerce, nivelar uma construção e levantar parede e fazer o madeiramento e o telhado, como já fiz casas, igrejas, que está até hoje muito linda. Falar da gente mesmo é muito chato. Não gosto de mostrar o que sou, mas vou descrever um pouco do que aprendi nesta faculdade da vida, não para me exibir, mas para mostrar o que um ser humano é capaz de realizar, mesmo não estudando em grandes faculdades. Basta ter fé e acreditar em Deus e ser instrumento na mão dele. O homem não é nada sem Deus. Continue meu raciocínio. Quem conhece o que é um monjolo e para que serve? Eu nunca fiz monjolo, mas meu pai fazia muito bem. O monjolo serve para moer, limpar café em coco, limpar arroz, limpar milho e moer para fazer farinha. Monjolo só meu pai fazia, mas farinha de milho eu fiz muitas. Quem sabe fazer sabão de cinza? Naquele tempo não havia sabão industrial e nem soda cáustica. Era somente sabão caseiro, feito com um líquido muito ácido, extraído da cinza da madeira queimada. Quem sabe amarrar uma vaca leiteira, tirar leite e fazer queijos? Isto eu já fiz muito na minha vida. Pegava
pegava garrotes de 10 ou 12 arrobas no pasto, somente com as mãos, agarrando-os pelas virilhas e balançando aos dois lados, até ele cair ao chão. Depois dobrava o seu pescoço e sentava em cima do focinho, e ele do seu focinho, e ele não levantava. Aí aplicava vacina e outros. Quem conhece uma boiada de carro? Quem sabe o que é uma canga, canzis, tamoeiro, tiradeira, rabo de tiradeira, chaveta e brochas? Esses são os acessórios que se usam para atrelar uma boiada de carro. O que é o arado de bois? Naquele tempo não havia trator para arar as terras, então nós arávamos as terras com boiada. Apesar de eu não gostar desse serviço, ainda trabalhei muito tempo com boiadas. Perigo passei. Um dia eu estava com o carro de bois em uma estrada boa, andando meio distraído na frente da boiada, descuidei um pouco e o boi da guia me alcançou, passou seu chifre nas minhas costas. Por graça de Deus, ele pegou só a minha cinta, que era muito forte, e me levantou no chifre, balançando de um lado para o outro. Eu impossibilitado de sair, até que ele me jogou fora da estrada. Passei 2 perigos no mesmo tempo. Primeiro, era ele acertar o chifre no meu traseiro, e segundo, a boiada passar por cima com o carro e tudo. Quem sabe o que é comprar gado de corte sem passar pela balança, só calculando seu peso no olhar? Comprei e vendi muito gado assim, e ganhei dinheiro para pagar minhas dívidas e sustentar meus 7 filhos e esposa. Qual o sábio que sabe o que é encabar uma enxada e carpir em local de tocos de roçada? Quem sabe o que é tarefa de carpina de milho? Tarefa era o dia de serviço de um homem. Era o dia de serviço de um homem. E eu e mais 2 companheiros de trabalho tirávamos 2 tarefas de cada um por dia e fazia serviço por 2. Deixei a zona rural, mudei para a cidade de Cambuí, Minas Gerais, com minha família, no ano de 1969. Justamente vim trazer meus filhos para estudar. Era o que mais eu queria, é que eles não crescessem sem estudo, como eu fui. Mesmo daqui, ainda continuei a trabalhar com lavoura de batatas. Entrei na política, fui vice-prefeito de Cambuí no período de 1992 a 96. Ajudei o prefeito a administrar. Trabalhei em serviços de administração, de expansão de estrada, descobri e abrimos vários cascalheiros que servem para cascalhar a estrada até os dias de hoje. Também ajudei mecânicos a recuperar máquina, buscando peça em São Paulo e outras cidades. Hoje tenho grande conhecimento de como administrar uma prefeitura. Além de muitos dons que Deus me deu, vou relatar somente 2, que é o dom da escrita e o dom do discernimento, que me faz ver as coisas futuras. Mesmo sem escolaridade nenhuma, e nem participei de cursos alguns, hoje escrevo com facilidade, até porque já publiquei 5 livros de histórias e tenho muitos escritos, ainda não publicados. Não tenho dom da oratória. Não consigo fazer um discurso espontâneo. Tudo tem que ser escrito.
mas tenho o grande dom do discernimento e vejo as coisas mesmo antes de acontecer. Tenho facilidade de ver o futuro, pois já previ muitas coisas até 20 anos antes de acontecer. Mas Deus não me deu o dom da oratória. Não consigo gravar um vídeo espontâneo, mas isso não é porque não estudei, até porque tem muitos doutores e padres e grandes sábios que também não têm o dom de fazer um discurso em público. Apesar de seu estudo, eles primeiro têm que ser escrito, os seus discursos têm que ser escritos. Ao passo que tem pessoas simples que pegam o microfone e deslancham em um belo discurso. Moro em Cambuí há 54 anos. Aqui construí um edifício e moro na parte de cima. Na parte térrea, no ano de 1975, abri um restaurante e lá trabalhamos em conjunto com minha família por 15 anos. Devido à minha idade, deixei para minha filha e do outro lado, o meu filho estabeleceu uma padaria. Trabalhei muito, mas não consegui muitas coisas, até porque nunca tive a pretensão de amontoar riquezas, mas graças a Deus, com a ajuda de minha querida esposa, criamos 7 filhos, viemos para a cidade e quem quis estudar, estudou, mas todos hoje estão bem de vida, colocados e trabalhando como eu trabalhei. Hoje, com 88 anos de vida, uma aposentadoria de salário mínimo, meu e da minha esposa, e mais um pequeno aluguel, estamos vivendo independente, graças a Deus. Estou com muita saúde mental e física. Ainda dirijo, faço pequeno serviço, ajudo meus filhos em tudo o que posso e também minha esposa, que tem 83 anos. Escrevo tudo o que Deus me inspira. Não é possível descrever tudo o que sei fazer, porque seria impossível relatar tudo. Mas longe de querer ser melhor do que alguém. A minha intenção é mostrar a todos que a faculdade da vida é um grande aprendizado. Basta querer. Deus dá o dom a todos, que poderão ser grandes sábios. Eu me lembro, há muitos anos, ainda na minha juventude, um meu amigo estudante de Direito me disse: quanto mais se sabe, mais sabe que não sabe. Palavra meio complicada, mas dá para entender. Quanto mais se sabe, mais sabe que não sabe. Nunca me esqueci dessa linda frase de sabedoria que me ajudou muito a ser humilde. Porque quanto mais a pessoa estuda e mais cresce, mais ele enxerga o que aprender. Assim sou eu. Não sou nada. Sou o menor de todos os homens. Sou apenas um grão de areia na praia do mar, diante de Deus e dos homens. O que adianta o homem querer ser muita coisa na vida, se depois morre e é só podridão, todos iguais, rico, pobre, grande, pequeno, preto ou branco, verde ou amarelo. Na sepultura, todos são iguais. Aqui neste mundo, depois da morte, somos todos iguais. Mas na vida eterna, os arrogantes, os mentirosos, os enganadores, os prepotentes, os perversos, que desfaz dos pequeninos e humilde, e não ama os irmãos e não pratica caridade, este também não ama a Deus. Se não converterem e não se arrependerem de seus pecados, e não fizer penitências, não terão lugar junto de Deus no céu. Tudo é dom de Deus, nós não somos nada.
sem Deus. Quero encerrar desejando felicidade a todos, que Deus o abençoe e Ele guarde para sempre. Amém. Resoluções. Esta matéria é de minha autoria. Foi gravada somente para esclarecer os grandes doutores, teólogos e leigos e a todos nós sobre o pecado do achismo. O egoísmo faz-se achar no direito de ser acima de tudo. Assim foi o primeiro pecado cometido pelo anjo mais perfeito do céu. Por ele ser o anjo da luz, criado por Deus, o anjo mais privilegiado, se achou no direito de sentar-se no trono de Deus e querer ser igual ou ele ser o Deus. E por esse pecado do se achar, ele perdeu a felicidade do céu e tornou-se o príncipe dos demônios no inferno. Tem o nome de Lúcifer. Antes era o anjo da luz no céu. Depois de ser expulso por Deus, depois dele se achar melhor e ser expulso por Deus, ele tornou-se em Lúcifer. Quero deixar bem claro que esse pecado do achismo já levou muita gente para o inferno. Tome cuidado para não se achar que é o melhor de todos. Amém. Alcino João dos Santos, 25 de maio de 2023.